seja bem-vindo ao Londrina, que tem sentimentos interessantes aí para essa temporada, né? E uma projeção muito boa também nessa sequência final da primeira fase, projetando também uma segunda fase. Como é que você chega, o teu sentimento de estar vestindo a camisa do Londrina agora e a tua expectativa em defender o Tubarão? Primeiramente, boa tarde a todos. Muito feliz, né? Porque o Londrina é um time de tradição, um time que eu já estava acompanhando, estamos bem no campeonato. Eu cheguei para somar, cheguei para ajudar o elenco, vi que é um elenco com grande qualidade, então a gente tem bastante chance de chegar aos nossos objetivos. Boa tarde, bem-vindo, Riquelme, Matheus Dias, Rádio Norte FM do Brasil Esportivo. O público conhecer mais de você, né? Como foi seu trabalho pelos times que você passou e quais são os pontos fortes que podem agregar aí para o técnico Roger Silva no Londrina? Qual é a sua versatilidade? Então, irmão, minha característica, né? Meus pontos fortes sou jogador de ir para cima, né? Jogador de 1 para 1. Sou jogador que joga pelos lados, um jogador que bastante agudo, gosto de enfrentar o lateral, gosto de encarar a marcação, cruzar na área, definir jogadas. Então, por onde eu passei e creio que essa é a minha maior qualidade, é 1 para 1, criar bastante chance de gol. Boa tarde, Riquelme. Você teve passagem pelo Botafogo, né? Jogou fora do país e voltou para o Brasil no começo desse ano para jogar no Paraná e chamou atenção aqui, né, naquele jogo contra o Londrina. Suas características são pedidos do Roger para o elenco. Queria saber se você já teve alguma conversa com o Roger, como você se sente mais confortável em campo, qual posição você prefere atuar, enfim, como foi seu primeiro contato com o treinador do Tubarão? Então, eu não cheguei a ter uma conversa assim particular com o professor, mas ele me falou que eu cheguei para ajudar e eu ouvi falar também que era o que ele estava pensando, o que ele estava precisando, o elenco está precisando de jogador com essa característica de encarar a marcação, jogador de 1 para 1. Então eu chego, como eu falei, chego para somar, eu chego para fazer o meu trabalho com a minha característica que é essa. Então estou preparado para isso e quanto eu puder ajudar, eu vou me esforçar ao máximo. Riquelme, boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, meu irmão. Hoje em dia, né, a gente que olha, que analisa futebol, muita coisa é falado quando o time joga com um ponta, que ele é um ponta meia, ele é um ponta que busca o fundo. Aliás, buscar o fundo hoje é um negócio bem difícil para o ponta, né? É um ponta que volta para compor o espaço, ajuda o lateral esquerdo. Você está preparado para fazer isso ou você gostaria de ter essa liberdade de explorar o seu forte, que é o 1 contra 1, sem esse negócio de muita questão tática, de ter que recompor, de ter que ajudar quando o time está sem a bola? Então, irmão, eu sou como eu falei, eu sou um jogador de 1 para 1, claro, eu sei dos meus pontos fortes, mas eu chego para ajudar o Londrina, então o que precisar fazer, se for para voltar para marcar, se for para me ficar só marcando, se for para ajudar o elenco, é para isso que eu vim para somar, como eu falei no começo da conversa, falei que eu vim para somar, então o que eu puder ajudar, se for tanto para marcar, ou só para defender, ou sei lá, só para atacar, então eu vim para somar, então o que precisar de mim eu estou preparado para cumprir. Ricardo, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, meu irmão. Obrigado. Você teve experiência aqui no Paraná e também como o estado passou por fora. O que você traz das suas experiências anteriores, né, para um time que vai para uma reta final buscando voltar à Série B depois de 2 anos e de certa forma pressionado para o ataque voltar a render mais, né? Ele não tem marcado muitos gols. Como que você faz essa avaliação de nós? Então, irmão, a minha passagem fora do Brasil, até um pouco da pergunta que ele fez, eu aprendi muito sobre marcação, né? Eu era um jogador mais de pensar mais no ataque, eu era um jogador mais com pensamento em fazer gols. Só que aí eu vi que o futebol não é só isso, né? A gente precisa voltar, precisa ajudar o elenco. Então, lá fora, o que eu trago para cá é isso, que eu preciso recompor, preciso ajudar. Então, foi isso que eu aprendi lá. E, irmão, falando sobre gols, falando sobre criar jogadas, eu vim para isso, vim para ajudar, vim para criar. Se não for para fazer, eu vou dar o passe. Se não for para dar o passe, eu vou fazer. Então,
é isso que eu tenho para falar. Boa tarde, mais uma boa tarde mesmo, Riquelme. Boa tarde. O Roger coloca muito a situação de oportunizar os atletas pelo desempenho realizado ao longo dos trabalhos na semana. Eu gostaria que você falasse um pouquinho desse início de trabalho com o grupo, como é que você está enxergando este grupo, e dentro daquilo que o Roger coloca, você já sente que pode participar da partida no final de semana, no sábado? Então, irmão, eu só treinei um dia, né, até agora, treinei só ontem, mas deu para enxergar, deu para ver que o time é um grupo de muita qualidade, isso é fato, pelo treinamento que o professor passou, mas ainda não posso afirmar isso, se eu vou pro jogo, se eu não vou, não sei nem como está a minha situação ainda, assinei contrato tem um dia, não sei se eu já caí no bid, então não posso falar sobre isso, mas o que eu tenho para dizer é que eu já reparei, que eu vi que o time tem bastante jogador de bastante qualidade, então creio que vamos concluir nossos objetivos aqui. Boa tarde, Riquelme. Boa tarde. Jogar na frente, cara, antigamente o cara só fazia gol, né? Hoje ele tem mais de uma função e é a sua posição, né? Tem que voltar para marcar, recompor, enfim. Como é que você avalia toda essa responsabilidade de hoje dos homens de frente que quase não fazem mais gols, né? Antigamente ele fazia 30, 40 por temporada, hoje o cara faz 20 e está todo mundo batendo palmas. Como é que você define essa situação de momento de um meio atacante? Então, irmão, hoje em dia o ponta ele virou, bem dizer, um lateral, né? A gente tem que voltar ali para, né? Às vezes faz até o quinto ali na linha de trás, porque tem que cumprir ali. Hoje em dia o futebol tá assim, mano, porque o que acontece? Antigamente era 7-0, 8-0, 10-0, hoje em dia é difícil. Hoje em dia o povo, os times estão tudo com qualidade, todos os elencos estão, como posso dizer, estão com jogadores bons, né? Bons de bola. Então, sendo 1-0, 2-0 já tá bom demais. O importante é a gente cumprir ali e sair com a vitória. Boa tarde, Riquelme, seja bem-vindo do Tubarão. Boa tarde. Você atuou já contra o Londrina nessa temporada pelo Paraná, atuando no Estádio do Café. Agora essa mudança para o VGD, como você tem essa expectativa de atuar com a camisa do Tubarão agora no VGD, onde você tem esse contato maior com o público, né, ali, entre o torcedor e os jogadores? Então, irmão, o VGD é um pouco menor, né? Não sei se é um pouco, é bastante, mas dá pra ver que ele é menor. Então a gente vai ter o contato eu no caso, né, vou ter o contato com a torcida ali mais próximo, mais vibrante. Então eu creio que é bom a gente sentir assim o adversário, sentir a torcida assim em cima, pesando o 12º jogador, como a gente fala. Então pra mim é uma coisa muito boa, uma coisa que ajuda bastante e que o time precisa, né? Então é um ponto muito positivo. Boa tarde, Riquelme, seja muito bem-vindo ao Londrina. Você ficou de fora da relação dos últimos 3 jogos do Capital, foi alguma coisa a ver com lesão? E uma segunda, se você me permite, o Roger falou na entrevista que ele precisava de um extremo que joga pelos dois lados. No Paraná, a gente lembra que você atuou bastante pela esquerda, mas se precisar que você jogue pela direita, você também consegue fazer essa função? Obrigado. Então, irmão, eu tava esses 3 jogos que eu fiquei de fora no Capital, graças a Deus não foi por lesão, eu nunca me lesionei, graças a Deus. Sou um jogador que tem esse ponto positivo de nunca tive uma lesão, então o que eu fiquei de fora foi opção do treinador e eu respeito. E questão da minha função, eu jogo dos dois lados, claro que o esquerdo é o que eu prefiro, mas se o professor precisar de mim na direita, eu vou cumprir, vou fazer o meu trabalho.